Oi, gente, boa tarde. Eu sou a Laís. E eu sou a Irene. A gente é estudante do Eloy, a gente veio trazer um trabalho de podcast aqui pra vocês e a gente vai falar sobre brasilidades. E o nosso convidado de hoje é o professor Roger. Por favor, se presente. Oi, boa tarde. É, Bom, a nossa proposta aqui hoje, né, foi trazer uma turma de itinerário, né, para trabalhar, para tentar entender um pouco mais a veiculação, um pouco mais da estrutura do gênero podcast e também, né, refletir bastante sobre os discursos, sobre ideologia, né, no que diz respeito à formação do povo brasileiro, né? Então, por isso que o podcast chama Brasilidades. Roger, fala um pouco pra gente sobre as suas formações, sobre o seu doutorado, sobre como você estudou bastante pra chegar onde chegou hoje. Bom, desde criança, eu sempre gostei de estudar línguas, assim. Quando era criança, eu tinha, por incrível que pareça, gramática de francês, de inglês, sempre tive contato com o material. E meu passatempo era ficar inventando línguas assim, alfabetos. E, né, eu, por um bom tempo da minha vida, eu ia para a parte de computação. Mas no último ano, depois de terminar o ensino médio, eu resolvi, né, prestar uma área totalmente diferente, que é a linguística. Aí eu fui e fiz a Federal de São Carlos, bacharelado, mestrado e doutorado em linguística. Trabalhei com um pouco, assim, uma ênfase em computação na parte do mestrado. E depois, no doutorado, trabalhei com línguas indígenas, assim. Eu curto bastante essa área. E curto bastante também discutir, né, essa questão social, né, e histórica que a gente tem, né? Porque a língua, né, faz parte da sociedade, faz parte da história, então é difícil de a gente desvincular cultura de língua. Você pode falar pra gente sobre como as línguas indígenas, como a sua formação de linguística tem alguma coisa similar com brasilidade? Bom, a linguística em si, né, é uma ciência, assim como vocês têm física, química, todas essas ciências, que normalmente a gente dá nome de ciência para coisas exatas, né? Elas têm uma fama um pouco maior. Mas existem ciências sociais, filosofia, história, todas as áreas ali pautadas no pensamento científico, né, de buscar respostas para hipóteses. E, né, a linguística está no meio dessas ciências humanas com um pezinho na lógica. Lógica por quê? Porque a gente analisa gramáticas de língua, analisa a história de línguas, então é a ciência da linguagem. Todos os mecanismos das linguagens, tanto os mecanismos que refletem mais na sociedade, como ideologia, análise do discurso, quanto mecanismos mais estruturais de gramática, concordância, características das gramáticas são estudados por um linguista. Eu, né, acabei me encontrando nisso. Na verdade, eu gosto de várias coisas, né? Mas eu acabei indo para essa área e fiquei 11 anos estudando linguística. Meu doutorado, né, que eu terminei no ano passado, eu trabalhei com uma língua indígena que era do Alto do Rio Negro, lá no Amazonas. Essa língua já tinha algumas descrições de uns missionários, né, porque a boa parte das línguas indígenas do Brasil, os missionários que foram lá, né, às vezes até com o propósito de catequizar os indígenas, e acabaram também criando um material muito interessante de gramática, de dicionários. E, bom, eu trabalhei com essa língua, né, descrevendo uma característica de um traço linguístico relacionado ali à semântica, que estuda o significado das coisas. Eu, né, escolhi também essa área justamente para ter esse resgate cultural, né, porque mais de 85%, quase 90% das línguas e grupos étnicos linguísticos eh, nativos, né, dos povos originários que estavam aqui no Brasil, já não existe mais, né? Os portugueses vieram aqui, tinha de 2.500 a 3.000, agora a gente está com 250. Então, é, sempre foi necessário, acho que sempre vai ser necessário essa tentativa, né? Pelo menos a tentativa de resgate cultural, porque ali, né, a nossa cultura, né, os reflexos desse pensamento ocidental, da civilização ocidental é muito forte, muito impactante, principalmente para esses povos, né? Tanto os povos nativos daqui, os nativos da África, né, que vieram para cá. E, né, como conclusão ali, vamos relacionar isso com a brasilidade. O brasileiro é feito de todos eles, né? Então, é um resumo de todos, uma grande mistura, uma miscigenação, e a Sim. gente, muitas das vezes, acaba indo, né, favorecendo uma cultura, que é a cultura do dominador, né, que é essa cultura
da civilização ocidental, europeia, né? Então a gente segue ali as ideologias, né? Tudo que o modelinho padrão deles e acaba às vezes, muitas vezes deixando de lado ou não respeitando esses outros povos e a cultura deles. Então, assim, é linguística, né? Eu trabalhei ali com gramática, né? Gramática é aquilo lá que ninguém gosta de pegar, tem na estante, pega ali para ver uma dúvida ou outra, às vezes nem encontra, até porque gramática, essa gramática, né, impressa é a gramática normativa, né? Mas as línguas têm uma gramática natural, que vocês sabem, então nada de gramáticas normativas para dizer como é o jeito correto de falar, mas eu estudei ali, né, características ali inerentes da própria língua, né, na parte mais lógica e estrutural. Mas mesmo assim, né, eu gosto bastante de refletir sobre todos esses outros aspectos que permeiam a língua, a história, a sociedade. Sim. Você falou bastante sobre esse resgate natural, sobre como você aprendeu as línguas, sobre essa sua formação de linguística e tal. E você quer falar algum pouquinho sobre, tipo, como as outras pessoas podem também fazer esse resgate? Porque também tem a parte da cultura, além das línguas, tem as culturas, tem as religiões, tem livros, tem a própria cultura, assim, nossa, o Brasil vem se perdendo muito, vem ficando, digamos assim, mais americanizado. Você quer falar um pouco pra gente? Bom, eu acho, né, que você saber que essas culturas existem, né, tentar reavivar, aliás, primeiro de tudo, né, respeitar a Sim, primeira coisa, certeza. né, respeitar os cultos, as tradições desses povos, dar oportunidade para eles de ter voz, né, que a gente teve várias épocas aí com demarcações, com tentativas de demarcações, desdemarcações. Ultimamente a gente teve uns problemas com hidrelétricas, né, sendo construídas em terras indígenas, teve um impacto, o Belo Monte é um exemplo disso, né? Então, eu acho que a primeira coisa é esse respeito, né, e a aceitação, né? Porque quando os europeus vieram para cá, eles eram mais um povo, assim, o Brasil tinha vários povos, vários grupos étnicos, né? O branco europeu seria mais um deles, né? E os povos, sei lá, entrariam em uma harmonia se, né, a cultura europeia não quisesse ser a dominante. Por isso que de descobrimento não tem nada, a palavra é muito mais pesada, é invasão, matança, dominação. Então, acho que a primeira coisa seria essa, né? Oportunidades, respeito, investimento. O governo até tenta, né, muitas das vezes, fazer isso, né? Mas precisa de um trabalho muito bem pensado e implantado para que esses grupos consigam ter voz, né? Nas escolas mesmo, a gente não tem muitas aulas, né? No Eloy, eu e o professor Luiz propomos Brasil Mostra a Tua Cara, né? Justamente para falar sobre esses grupos étnicos que a gente tem no Brasil, ou os que vieram da África, mas isso nem matéria, nem currículo de ensino nem escola pública ou particular. Então, talvez aí um segundo passo, né? Ou um passo ali concomitante, né? Seria essa questão do reconhecimento, né? Respeito, reconhecimento, para que a gente depois pense em outras formas de conseguir agregar e trazer mais esses povos para a gente. Sim. Para falar um pouco também sobre essa coisa de respeito, sobre as culturas em si, sobre a brasilidade, também temos outro convidado, não é Por verdade? favor, Reginaldo, venha conversar com a gente. Boa tarde. Sou o doutor. Tudo bom? Feliz da vida em receber esse convite e mais esse desafio para trocar uma ideia com vocês aqui. E falar sobre um tema que eu também gosto bastante. E já cumprimentar o Dr. Roger, Felipe, a própria escola Eloy Chaves pela iniciativa, que merece assim, todos os elogios para tratar um tema tão vasto quanto esse. Muito legal. Sim. A gente ficou sabendo que o senhor escreve numa coluna no Jornal de Jundiaí. E a gente queria saber como que o senhor pode usar essa forma de comunicação para falar sobre esse assunto, sobre respeito, sobre a importância da valorização da cultura de matriz africana, essas coisas. É interessante a pergunta, obrigado até por formular, porque assim, já faz mais de 3 anos que eu escrevo para o jornal. E ao convite deles era justamente tratar sobre esse tema. Porque dos colunistas que tem lá no Jornal de Jundiaí, eu sou o único negro que tem lá.
E o tema é justamente esse, da inclusão social, diversidade, igualdade, religião, aquelas coisas todas, que mais interessa, no meu olhar, para a população brasileira. Acompanhei a fala aqui do Dr. Roger, falando aí da implementação de lei que trata de montar a nossa história. Tem aí a Lei 10.639, que obriga o ensino da história da África indígena, e ela não é implementada, como ele colocou bem há pouco. Não é tratado como deve. E quando eu sou chamado para falar sobre esse tema, algumas pessoas chegam a perguntar às vezes e fica naquele subconsciente. Ele está falando isso para trazer a brasa para a sardinha dele. Não, não é isso. Não é isso. Trazer um pouco de conhecimento, um pouco da gente que vem Sim. trabalhando, Uhum. para diminuir essa diferença, para diminuir essa desigualdade, porque todos nós somos iguais. A única diferença é que eu tenho um pouco mais de tinta do que outras pessoas. É só essa a diferença. Sim. Não muda nada. Mas, infelizmente, nós sabemos que todo o nosso material didático pedagógico ele é europeu, eurocêntrico, não trata essas questões como deve ser tratada em grau de igualdade, e acontecem essas barbaridades que a gente está enfrentando todo dia. Sim. Vocês comentaram agora há pouco a questão da religião. As religiões de matrizes africanas, e acompanhando a fala do professor Roger, também têm um papel muito preponderante na difusão da língua. Uma das coisas boas que os portugueses e espanhóis fizeram aqui no Brasil foi a união da língua, né? Se vem da ponta até o norte e nos entendemos perfeitamente. Não nos compreendemos, mas nos entendemos. Sim. Porque nós sabemos que quando os nossos antepassados para cá vieram, eles foram separados. Roger é meu irmão, de sangue, daquela família, e ele foi para o Paraíba, eu fui para a Bahia, você foi para o Rio Grande do Sul, você foi para o Rio de Janeiro. Lá se juntou com outras pessoas que vieram de outras localidades do continente africano, com outra língua, outra cultura, outra tradição, outra região, outros costumes, e não se entendem. E isso acontece até os dias de hoje. Que a gente percebe aí que negro não valoriza o seu igual, porque a educação dele é totalmente contrária à valorização dessas pessoas em pé de igualdade. É complicado trabalhar esse tema, viu? Muito difícil. E eu tenho acompanhado as discussões da implementação da Lei 10.639. Muitas vezes ela deixa de ser implementada porque o professor, quando vai se aprofundar nos temas, em determinado momento ele acaba se pegando como praticante de ato racista. Então é melhor não mexer com isso. Não mexe com isso, não vou mexer nisso porque não vai dar muito certo. Então prefere manter isso na omissão e manter a grande parte da população brasileira na ignorância. Uhum. Isso faz muito mal para todo mundo. Sim. Muitas pessoas não têm esse conhecimento e depois sempre preferem deixar de lado. Só que como você tem esse conhecimento, esse local de fala, você também pode falar pra gente sobre o terreiro em si, sobre essa cultura, sobre essa religião, que também a gente não tem muito contato com isso, porque também é uma coisa que é desvalorizada, uma coisa que é banalizada. Você pode falar um pouco pra gente como isso tem influência na brasilidade em si também? Eu estou fazendo um curso também na USP, extensão universitária. O programa é Diversidade, Inclusão Social e Direitos Humanos. E passamos por esse viés também religioso. E realmente isso acontece por conta da demonização das religiões de matrizes africanas. Eu, recente, num outro evento, eu comentei, por exemplo, sobre a mitologia. Você fala da mitologia grega, a coisa anda com uma naturalidade impressionante. Para falar da mitologia africana, é algo assim que as pessoas torcem o nariz, distorcem, demonizam. Por exemplo, na mitologia greco-romana, você fala de Hermes ou Mercúrio, que são os deuses da comunicação. Sim. Que, comparado à religião de matriz africana, é Exu. E Exu é tido como o diabo. É tido como um ente espiritual do mal. Não é nada disso. Não é nada disso. Exu é um orixá, tanto quanto Xangô, Yansan, Ogum, todos eles. Não tem nada disso. E mais, comparar Exu a diabo não tem nada a ver com a religião de matriz africana, porque a religião de matriz africana não tem essa figura do diabo. O diabo ele só existe na cultura, na religião católica cristã. Ela não existe na religião africana. E aí as pessoas misturam as coisas e
complicam demais a situação. A Umbanda, como ela foi criada, ela é eminentemente brasileira, ela foi idealizada em 1908, e naquela época, e até antes, no período de escravidão, os nossos antepassados, eles cultuavam os seus orixás, cultuavam as suas divindades. E de que forma que eles faziam isso? Cultuavam normalmente, como estava cultuando, por exemplo, hoje é sexta-feira, é dia de prestar homenagem a um orixá chamado Oxalá, que no sincretismo religioso é Jesus. Então, o que eles faziam? Estavam lá fazendo todas as atividades em homenagem a Oxalá. Quando o senhor de fazenda chegava, o que eles faziam? Viravam o altar e colocava a imagem de Jesus Cristo ali, para que pudesse continuar mantendo aquela tradição. Quando, na verdade, eles não estavam cultuando Jesus Cristo, eles estavam cultuando Oxalá. Que, vocês vão encontrar em alguns lugares a história do altar invertido. Chegava o senhor de engenho, fazia, virava e colocava o santo cultuado pelo senhor de engenho. E isso veio se arrastando há muito tempo. Hoje não há mais necessidade disso. A Umbanda pode muito bem cultuar as suas divindades, preto velho, caboclo, cigano, marinheiro, todos eles. E o candomblé também cultuar todos os seus orixás sem fazer vinculação com a religião católica, porque ela foi reconhecida, hoje a religião de matriz africana ela é reconhecida, ela goza de respeito e tem que ser respeitada. Assim como o islamismo, budismo, Krishna, todos eles têm que ser respeitados. Sim. A palavrinha mágica é respeito, nada Com mais do que certeza. isso. No carnaval, teve esse desfile que teve um carro alegórico falando sobre o Exu, a representação do Exu. Mas muita gente viu isso como uma coisa... Ai, é uma coisa do demônio, é uma coisa do diabo. Sim. E, tipo, como o senhor é advogado, sabe que a intolerância religiosa é um crime. E eu queria comentar com o senhor, tipo... Como que... Quanto, tipo, de intolerância religiosa o senhor já tratou na área que você trabalha? Olha, eu venho acompanhando essas discussões já há bastante tempo. E a grande dificuldade, ainda semana passada, no curso da aula aos sábados, a gente estava discutindo sobre isso. O Brasil tem 34 mil textos legais. 34 mil textos legais. Então, Getúlio Vargas dizia, aos amigos, a interpretação da lei. Aos inimigos, a lei. Então, se é meu chegado, então eu interpreto a lei ao meu modo. Se é meu inimigo, a lei nua e crua e faço responder. A grande dificuldade é que as pessoas não conseguem interpretar a diferença entre injúria racial e racismo, intolerância religiosa, porque acha que é uma coisa natural. Semana passada teve um evento na Assembleia Legislativa de São Paulo e uma deputada, ela conseguiu aprovar, o ano passado, uma lei garantindo a liberdade religiosa. E essa lei, ela tem lá um artigo 29, ela fala da manutenção dos símbolos, em outras palavras, né? Dos símbolos religiosos praticados no dia a dia. Eu venho batendo firme com relação a isso. Certa feita estava em Brasília, na Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial. Eu fui chamado para fazer uma sustentação oral lá de uma propositura da eliminação, da exclusão, da retirada de símbolos religiosos dos espaços públicos. Você vai na prefeitura, você vai no fórum, você vai no tribunal, você vai em outros lugares, você vê lá o crucifixo. E isso incomoda pessoas de outros segmentos religiosos, constrange pessoas de outros segmentos religiosos. Vou contar para vocês daqui a pouco uma historinha. O pessoal vai assim, mas é exagero. Não é exagero, não. E como você perguntou, da lei, a Constituição Federal diz que discriminar é crime. Na medida que se prestigia uma imagem do determinado segmento religioso, está discriminando todos os demais. Ao discriminar todos os demais, estava cometendo crime. Sim. Você vê lá, a gente vê sempre na televisão o julgamento do Supremo Tribunal Federal. Está lá o brasão da República e o crucifixo. Está errado. Tá. Então, o ideal é se manter a neutralidade. Sim. Nós ouvimos muito que o Brasil é laico, a liberdade de crença ela está garantida na Constituição Federal, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, Pacto do São José da Costa Rica, em vários dispositivos legais, a liberdade de crença e manifestação da crença é garantida. Só que chega num lugar como esse, dá esse tipo de problema e se mantém isso. Não é verdadeiro. As pessoas, agora o IBGE
já em 2022, está fazendo um novo levantamento, e está lá, por exemplo, 49% dos brasileiros se dizem católicos. Só que desses 49%, mais da metade se dizem católico não praticante. Então, se ele é católico e não pratica, ele não é. Percebe? Muitos também dizem que fazem parte da religião católica para não ser discriminado na escola, no mercado de trabalho, em qualquer outro lugar. Sim. É um erro, assim, muito grave e é questão de educação. As pessoas têm que entender. Do constrangimento. Certa feita, conversando com um juiz aqui em Jundiaí, numa audiência, vamos imaginar que aqui é a sala de audiência, eu sou o juiz e eu peço para o Roger entrar. O Roger entra, senta aqui, eu quero fazer algumas perguntas para você. Ele travou na porta, ficou olhando lá no fundo. Entra, Roger, só quero fazer umas perguntas, eu já vou te liberar. Não vou entrar. Não, por que o senhor não quer entrar? A hora que o senhor tirar isso daí, eu entro. Era um crucifixo que tinha na parede atrás da mesa dele. Aí ele baixinho subiu na cadeira, foi lá, tirou o crucifixo e mandou o pessoal dele para nunca mais usar aquilo naquele ambiente. Então veja, pode parecer brincadeira, pode parecer exagero, mas para alguém criou um problema. Criou um problema. Então, tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Eu vejo que aqui, não tem. Em outros lugares que você vai... A Câmara Municipal de Campinas. Não canso de falar sobre isso. A Câmara Municipal estava instalada lá no Palácio do Jequitibás, onde é a prefeitura, e construiu um prédio novo. Nesse prédio novo surgiu essa polêmica. Vamos manter o crucifixo ou não? Aí chamou alguém defendendo pela manutenção e outro pela exclusão. Qual que sai vitorioso? A não manutenção, porque é um espaço neutro. Você tem que atender todas as pessoas e todos os segmentos religiosos. Não pode ter preferência, discriminação, alusão a qualquer outro. Está errado. Então, esse é um dos problemas. Um outro problema grave que eu falei há pouco, a respeito da diferenciação entre injúria, racismo, preconceito, identidade de gênero, orientação, é a falta de preparo dessas pessoas. Como disse, né, foi feito um levantamento pelo professor Ives Gandra, ele é do Tribunal Superior do Trabalho. Ele apurou, em 2020, 34 mil textos legais. Muito bem. E para implementar esses textos legais? Não basta você terminar a fazer faculdade de Direito, passar no concurso público para magistratura, para Ministério Público ou delegado de polícia. Você tem que conhecer. Então, a aplicação da lei é muito difícil. Exemplo clássico. Também não canso de falar sobre isso. Vou te usar de novo. Dr. Roger e eu cometemos o mesmo crime perfeito, igualzinho contra o professor Felipe. Igualzinho. Em temperatura normal e pressão. Percorrendo todo o iter criminis. Preparação, cogitação, atos preparatórios, início de execução e vai até exaurimento, que é como diz o estudo, né, de ciências jurídicas sociais. Código Penal. Somos presos pelo mesmo delegado, denunciados pelo mesmo promotor, julgados pelo mesmo juiz, pelo mesmo fato, igualzinho. Só que o Roger é condenado a 6 anos, eu sou condenado a 8. Qual a diferença? Só porque eu tenho mais tinta que ele? Sim. Sim. E essa questão da interpretação e o preconceito é tão grave que acho que há uns 2 anos atrás, uma juíza em Campinas, ela, ao proferir uma sentença contra um latrocida é o cidadão, o bandido, que mata para roubar. Ele não rouba e mata. Primeiro ele mata e depois ele rouba. Então, ele foi condenado, é a pena mais grave que tem no Código Penal, em torno de 30 anos. A juíza colocou na sentença que esse cidadão não tinha estereótipo de bandido, porque ele tem pele, olhos e cabelos claros. É mole. Na mesma semana, uma juíza do Paraná, ao julgar um cidadão que cometeu o crime de roubo, ele falou assim, que ele é bandido por conta da origem étnica dele, porque ele é preto. Caramba. Mas, gente, é brincadeira um negócio desse? O que acontece? Toda essa legislação específica, ela não é implementada, não é aplicada na universidade. A universidade mal fala sobre a lei 7.716 de 89, que pune os crimes de racismo. Mal fala sobre isso. E quanto mais das derivações que vêm de todas as práticas criminosas do Brasil.
Cidadão, ele não vivencia isso, está muito longe dessa realidade, está com essa ideia de que negro é bandido em potencial, é bandido, sabe, por ser negro. Veja a abordagem das polícias na rua. Roger eu de novo. Caminhando na rua, a polícia vem pegar mim. No supermercado, ele anda tranquilamente. Atrás de mim tem um segurança que fica ali olhando se eu vou fazer alguma barbaridade ali no mercado. Sim. E essas pessoas que têm o poder da caneta, que têm o poder da fala, que têm a chave da cadeia na mão, está muito longe dessa realidade e não aplica a lei como deve ser aplicada. Costumo dizer, não precisa ter uma pessoa drogada na família, não precisa ter uma pessoa idosa na família, uma pessoa com deficiência. Não falo cadeirante, porque um segmento das pessoas com deficiência não gosta de ser chamado de cadeirante. Não precisa disso. A gente precisa estar um pouco próximo dessa realidade. Se a pessoa está longe dessa realidade, não consegue avaliar. Nós, homens, como é que nós vamos falar das mulheres? Eu disse aqui num evento aqui nesse Move 8, que está promovendo essa podcast, nós, homens, temos o direito de falar das mulheres, mas o lugar de fala é delas. Sim. Como é que eu vou falar de menstruação? Como é que nós vamos falar de dor de parto? Percebe? Não dá. Não dá. Então não pode o outro me julgar, não pode o outro falar sobre mim. Quem tem que falar de mim sou eu. Quem tem que falar do meu segmento sou eu. Quem tem que falar da minha religião sou eu. Sim. Quem tem que falar da religião dele é ele, assim por diante. Eu tenho direito de falar. Mas o lugar de fala é dele, da dele. O lugar de fala é meu, da minha. E assim por diante. Essa coisa sobre os casos de racismo, a gente sempre vê, tipo, policiais, a gente normalmente sempre vê, nunca vai abordar um homem branco, sempre vai abordar os moleques, os meninos, sei lá, por exemplo, de favela. Na favela acontece muito isso. Essas coisas de sempre ser uma pessoa negra, nunca ser um branco. Eu, pelo menos, nunca tinha visto um branco sendo abordado. Esses dias atrás eu vi uns 5 meninos negros sendo abordados e é uma coisa que, tipo assim, não tem o porquê. Exatamente, não tem um porquê e às vezes por nada, sabe? Pessoas andando assim na rua e são abordadas. E isso a gente vê, tipo, esse caso, por exemplo, vocês são pessoas, acho que mais pra falar sobre brasilidade do que a gente. É mais o tema, assim, por isso que a gente chama vocês. E vocês têm mais local de fala do que isso, do que a gente pra falar. Você também é advogado, você acompanha esses casos que vem acontecendo, você meio que tem a oportunidade também de ajudar essas pessoas que a maioria são negros e sempre são julgados como condenados como culpados. E isso também é uma coisa que é muito triste de ver você falando sobre, tipo, você sendo advogado negro, ter que falar sobre isso, sabe? Porque normalmente os advogados, eles são sempre brancos, são pessoas que já nascem num berço de ouro. E a gente queria que você falasse um pouco sobre como você se sente sendo um advogado negro, sendo uma pessoa bandista, assim, a sua experiência pra gente, porque a gente não tem essas pessoas próximas da gente, são sempre bem afastadas. Na escola é muito difícil ver professores negros, coisas sobre direções, digamos assim, empregos de alto padrão como um advogado, muito difícil ver um advogado negro. Então a gente queria que você falasse pra gente como que você se sente, como se você também já sofreu um caso de racismo dentro dos seus colegas advogados, digamos assim. Eu advogo há 38 anos. Tenho 68 anos de idade. Tenho 5 filhos, 3 filhos, 5 netos e um bisneto. Na minha turma da faculdade só tinha 2 negros. Prestei N concursos para magistratura, para juiz de direito, aqui em São Paulo. E acabei desistindo porque eu acabei desconfiando e descobri que São Paulo é racista. O Tribunal de Justiça de São Paulo é racista. Estou falando aqui no ar, pode ir para onde quiser e eu vou continuar mantendo isso. Para vocês terem uma ideia, o tribunal ele é composto por juízes de primeira instância, ou seja, no início de carreira, até desembargador. Desembargador é o cargo máximo da carreira. São Paulo tem 358 desembargadores. Sabe quantos negros? 1. Tinha 2 que um se aposentou ano passado. Nestor Duarte, que eu tive o prazer de conhecer, e conheço também o outro, que é Erickson Gavaza Marques. 1 negro no Tribunal de Justiça de São Paulo. E é o maior tribunal das Américas. Em volume de processo, o maior das Américas. O nosso tribunal só tem 1 negro lá. Ministério Público, os promotores. São 1.700 promotores do Estado de São Paulo. Sabe quantos negros? 15.
Ou seja, não tem 1%. Aí vamos perguntar assim, mas esse pessoal entra mediante concurso, certo? Tanto para o Ministério Público, promotor de justiça, ou juiz de direito, concurso, ok. Quando eu prestei concurso, década de 90, 80, 90, você vai fazer inscrição para a magistratura, você manda meia dúzia de fotos. Só aí você já sabe o que acontece, né? Muito bem. Vamos passar por todas as fases. Primeira fase com consulta, segunda fase sem consulta, exame oral, sustentação oral, exame médico, psicotécnico, blá, blá, blá. E quando tiver só escrevendo, uma coisa. Mas no exame oral, ou até no exame médico, é um ser humano que vai olhar e vai falar, pô, esse cara é preto, tá fora. Aí eu prestei fora de São Paulo. Falei, São Paulo não presto mais concurso. Prestei nessa ordem. Mato Grosso, Goiás, Brasília e Tocantins. Nos 4 estados, eu precisava tirar na média 5. Sabe que nota eu tirei nos 4 estados? 4. O que está pegando? Talvez, como eu falei no começo, a minha quantidade de tinta só pode ser isso. Aí eu desisti de prestar concurso, porque é caro, inscrição é cara, hospedagem é cara, o tempo é difícil. Então eu parei de prestar concurso. Hoje, eu também faço parte do Conselho Estadual da Comunidade Negra. Perdão. Fiz parte do Conselho Estadual da Comunidade Negra, mandato 2007 a 2011. 22 conselheiros do Estado, eu era um deles. Atualmente, em novembro, nós somos eleitos para o Conselho Estadual da Ordem dos Advogados do Brasil. São 80 conselheiros, eu sou um deles. Em 2015, eu recebi um diploma de comendador. Sou comendador pela Câmara Brasileira de Cultura por conta do trabalho que eu venho desenvolvendo ao longo do tempo. Fui o primeiro presidente do Conselho da Comunidade Negra de Jundiaí. Ajudei a construir a primeira lei de cota no concurso público do Brasil, é daqui de Jundiaí. Eu estava presidente do conselho e conseguimos aprovar essa lei, que está em vigor até agora. E nós cometemos uma falha por ingenuidade na criação dessa lei. Nós criamos essa lei no governo do Miguel Haddad. Eu tenho que falar porque é a verdade. Nós reservamos 20% das vagas em concurso público no âmbito do município para afrodescendente. O tempo foi passando e nós observamos que muita gente que não tinha direito a esse regime de cota estava se beneficiando, alegando ser afrodescendente. O objetivo nosso é a inclusão de pessoas retintas e não a afrodescendência. Aconteceu muito disso. Até que em 2019, nós nos reunimos com o Conselho Municipal da Comunidade Negra de Jundiaí, com algumas lideranças, fizemos algumas reuniões com a Câmara Municipal, com os vereadores, nós modificamos a lei. A lei, a partir de 2019, ela fala em preto ou pardo. Então, Roger, de novo, somos filhos de mesma mãe. É muito bem provável, isso é possível. Minha mãe teve um relacionamento com um homem preto, eu nasci. Teve um relacionamento com um homem branco, ele veio. Aí abre um concurso público, ele se habilita enquanto afrodescendente, porque a mãe dele, quem é a minha, e ela é preta. Agora, ele sofre o mesmo problema que eu? Não sofre. E aí nós mudamos a lei aqui para que passe a constar preto e pardo. Ele jamais dirá que é preto ou pardo. Uhum. Embora seja afrodescendente. E se for fazer uma análise mais apertada sobre essa história, todo ser humano é afrodescendente. Porque tudo descende do continente africano. E aí? Percebe? Então, essa é uma das formas de você incluir e diminuir essas desigualdades, como, por exemplo, as pessoas com deficiência, que tem previsão na Constituição Federal. As mulheres agora, no processo eletivo, as mulheres com 30% também de cota nas eleições. E aí, voltando, trazendo um pouco para a brasilidade, e falando aqui sobre Jundiaí, me chamou a atenção hoje, que estava vendo lá no jornal, amanhã começa a festa italiana. E eu já falei em vários lugares sobre isso. Muito se diz que a maior população de Jundiaí são de ítalo-descendentes. Eu me bato muito firme com relação a isso, entendo que não. Porque Jundiaí não cresceu na mão dos europeus. Jundiaí cresceu com a mão africana, com a mão escravizada. Sim. Por onde? Ferrovia. Vai lá na estação, tem um painel redondo, está escrito lá que a primeira viagem de Santos a Jundiaí se deu no ano de 1887, um ano antes da abolição. Quem construiu a ferrovia?
Óbvio que não eram os europeus, porque eles chegaram aqui depois. Sim. Eles chegaram no trem que os meus antepassados acabaram de construir. Aí, eu costumo dizer assim, que para que a comunidade negra do Jundiaí seja 20%, como o IBGE apontou em determinado momento, que os negros em Jundiaí são só 20%. Eu falei, para que os negros sejam 20%, teria acontecido duas coisas, ou três. Metade foi atropelada pelo trem que acabaram de entregar. Um terço dessa outra metade era impotente, porque esse povo cresceu numa progressão. Não é possível. Então, qual é a resposta que você tem para isso? Eu vou trabalhar para 20% ou trabalhar para 80%? Vou desenvolver política pública para 20% ou para 80%? Vou desenvolver para 80%. E aí o que acontece? Essa dificuldade da brasilidade. Os brancos ascenderam de uma maneira gigantesca, enquanto que os negros, na mesma proporção, isso é o contrário. Deu-se a abolição, está livre para fazer quase tudo. Ou melhor, nada. Não podia se reunir, não podia trabalhar, não podia frequentar a escola, não podia jogar capoeira, ou dançar capoeira, ou lutar capoeira, depende de como você enxerga isso. Não podia praticar sua religião. E aí como é que faz? Percebe? Então, os europeus vieram para cá, receberam as fazendas pré-lavradas, tinham atendimento de saúde, tinha dinheiro para voltar para a origem, tinha escola, tinha tratamento de saúde, tinha registro em carteira. E aí, uma vez alguém disse assim, o professor Hélio Santos, inclusive, fala, o preto, ele é pobre, não porque ele é pobre porque é preto. Enquanto que o branco recebeu isso aqui, tudo pronto. Uhum. Os que souberam administrar, despontam. Enquanto, infelizmente, não aconteceu isso com a nossa gente. Infelizmente. Bom, nosso podcast já tá acabando. A gente queria muito continuar essa conversa, porque tem muito mais o que conversar, mas infelizmente não deu o nosso tempo e a gente vai ter que encerrar. Muito obrigada por ouvir e assistir ao nosso podcast Brasilidades e a gente se vê numa próxima.